Circulando com Lu Lima. Oferecimento Videx, aparelhos auditivos. Você nunca ouviu nada igual. Atendimentos na Grande Vitória, Linhares, Colatina e Cachoeiro. Móveis Conquista, há 40 anos realizando sonhos. Olá, começa agora mais um programa Circulando comigo, Lu Lima, aqui na TV Tribuna SBT para todo o estado do Espírito Santo. E agora também você pode assistir ao vivo aí na palma da mão pelo Tribuna Online. Dá uma olhadinha só em tudo que vai rolar no programa de hoje. Tem dicas de preparação para a última semana para a corrida Tribuna Ruas da Cidade. Também vamos falar sobre mitos e verdades sobre aparelhos auditivos. E ainda vamos circular no lançamento do livro Mulheres Capixabas Incríveis. Curtiu? Então, não sai daí não, porque o Circulando está no ar. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by. No one who to share. Circulando com Lu Lima. E a gente começa o programa de hoje assim em clima de corrida, afinal falta só uma semana para a corrida Tribuna Ruas da Cidade. Quem está aqui comigo é o Christian, personal especializado em corrida e que me preparou, aceitei o desafio dele para correr primeira vez. E a gente fez um treino aí que até me surpreendeu, porque assim, eu achei que fosse uma coisa maçante só de correr e não, envolve vários tipos de preparação. Sim, envolveu vários estímulos. Nós começamos com a Lu, primeiro dando uma adaptação cardiorrespiratória nela. Ela começou caminhando, então aquele bloqueio de achar que tem que correr tudo no início já foi quebrado. Ela começou caminhando, alternando caminhadas e pequenos trotes, até chegar a um limite que ela já assustou e já estava correndo. Também fizemos a adaptação em terrenos inclinados, por exemplo, conhecemos o Morro do Moreno, conhecemos o Convento da Penha, para ela pegar uma preparação melhor muscular. Também fizemos treinos na areia, uma adaptação de propriocepção, onde a gente tinha ali uma força de tração acionando mais, trabalhando melhor o ritmo e resistência dela. E por fim, também trabalhamos treinos neuromusculares. Também haveria necessidade de trabalhar a musculatura dela, blindar a musculatura dela, até porque a corrida, para ela, é um estímulo novo. Então, a articulação, joelho, pé, poderia sentir isso. Então, a gente, para poder evitar qualquer problema, fizemos uma estrutura também e finalizamos com alongamentos específicos para deixar ela relaxada durante a semana da prova e fazer a prova muito bem. Foram 2 meses aí de treinamento. Semana que vem eu vou mostrar para vocês aqui como que vai ser na corrida. Eu não estou muito preocupada com o tempo, não. O importante é participar e fazer o melhor, né? Quem está se preparando, acho que fica essa dica também, né, Christian? Sim, o nosso primeiro objetivo era concluir a prova. Então nós focamos, fizemos nossa periodização em ela conseguir terminar a prova bem, segura e confiante. Então eu poderia até colocá-la no 10 km, mas é um passo de cada vez, 5 km, nosso objetivo, e acho que ela vai mandar muito bem. Vamos começar pelo 5. E Christian, quem tá nesse clima de preparação também, quais as dicas que você dá para o que fazer nessa última semana? Porque às vezes a pessoa toma atitudes na última semana que pode atrapalhar o treino. Então tem que cumprir sim certas orientações? Sim, é muito comum você cair naquele conto. Eu ouvi dizer que fulano comeu isso, comeu aquilo. Não caia nessa armadilha. Evite qualquer coisa nova durante a semana de prova, porque aquilo ali pode ser um tiro no pé. Se você não gerou adaptação, não experimente para a prova. Espere uma outra oportunidade, experimente antes, para depois na prova você poder estar utilizando. Então, nenhuma experiência gastronômica pré-prova. Primeira dica. Segunda dica, em relação aos treinos, agora é hora de aumentar, diminuir. Como treinar nessa última semana? Não, o que você treinou, o que você já fez, tá ok. Então a semana de prova é semana de descanso. Não tente colocar nenhum estímulo novo, porque você requer uma certa adaptação, tanto fisiológica como biomecânica, para adquirir esse estímulo. Então, se você inventar alguma coisa agora, a tendência é você chegar cansado para a prova. E não é o que a gente quer, pelo contrário, é chegar descansado. Terceira dica em relação à hidratação. Também é importante estar atento nisso nessa última semana de preparação? As pessoas acham que a hidratação ela é só durante a prova. Não, a hidratação ela começa na semana anterior da prova. Então, durante a semana, você que não tem costume de beber água, começa ali a se policiar, colocar garrafinhas de água do lado da sua mesa, no seu trabalho, aumentar a ingestão
de líquido para na prova você não sofrer menor efeito colateral em relação a isso. Em relação à rotina de treino, então, manter da mesma forma, sem aumentar, sem diminuir, sem dar mais volume, sem dar mais intensidade, é isso? Sim, acreditamos que para você participar da tribuna, você se preparou antes, previamente. Então, essa semana é uma semana de descanso. Então, tente descansar a cabeça, descansar o corpo, relaxar, para chegar na prova descansado e cumprir o seu objetivo com sucesso. E manter a questão dos alongamentos que você falou comigo. Fez alongamento antes, mas essa semana também tem que manter os alongamentos. Sim, principalmente aquelas pessoas que sofrem mais com ansiedade, tem pessoa que não consegue nem dormir direito pensando na prova no dia seguinte. Então aconselho, dar um alongado, ouvir uma boa música, dar uma relaxada para chegar inteiro e confiante na prova. E o sábado, que é aquela véspera da prova, sábado que vem, também tem que ter um dia equilibrado, nada de excessos na véspera. Evitar bebida alcoólica, isso aí todo mundo já sabe. Ou sair para balada ou rock, que isso tem um certo desgaste que pode comprometer o seu dia seguinte. Então, dormir cedo, acordar bem, se alimentar direito, manter a hidratação em dia e o resto do seu treinamento vai dizer como é que você vai sair. Obrigada aí pelas dicas. Fica aí então o convite, se por acaso alguém ainda não se inscreveu, tá na dúvida, preparei, não tô muito preparado. Esse sábado agora, dia 13, é o último dia de inscrição para a corrida Tribunas Ruas da Cidade, que vai ter a concentração no centro de Vitória e tem um percurso lindo aí na beira-mar, que isso também acaba sendo uma forma, né, Christian, de participar de algo, uma experiência nova, é sempre importante para a vida. Sim, é muito comum a chamada corrida turística. A oportunidade da prova da Tribuna Ruas da Cidade é que passa um percurso belíssimo nos principais pontos turísticos de Vitória, então você vai perder essa oportunidade. Muito obrigada aí pelas dicas, Christian. E claro que a gente vai estar lá na corrida, cobrindo, mostrando tudo para vocês. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas fica ligadinho aí que no próximo bloco tem mitos e verdades sobre aparelhos auditivos e ainda vamos circular no lançamento do livro Mulheres Capixabas Incríveis. Fica ligadinho aí que a gente volta rapidinho. No último dia 10 de novembro foi comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Problema que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge mais de 800 milhões de pessoas no mundo e a gente veio conversar com uma fono sobre o assunto. A gente pode dizer que muitas pessoas ainda deixam de se preocupar com os problemas auditivos por falta de informação ou até mesmo por vergonha, às vezes, de ter que usar um aparelho, Silvia? Com certeza. Hoje em dia até que diminuiu bastante essa questão da vergonha, né? Porque os aparelhos auditivos estão bem discretos. Cada vez que surge uma tecnologia nova, eles estão vindo mais discretos. Então, com isso, a questão da vergonha também tá indo embora. Que bom, então, mas a gente sabe que ainda tem muitas dúvidas sobre o assunto. Vamos falar sobre alguns mitos e verdades sobre os aparelhos auditivos. É melhor esperar o máximo de tempo possível para colocar o aparelho para não deixar o ouvido preguiçoso. Isso é mito ou verdade? É mito. O quanto antes a gente coloca o aparelho auditivo, melhor é. Né? O aparelho auditivo ele estimula a audição para ela não continuar progredindo a perda, né? A tendência do aparelho é estabilizar a perda auditiva, então isso é mito. O quanto antes a gente coloca, o resultado, o prognóstico é melhor. Deve-se usar aparelhos somente quando a perda auditiva é profunda? Isso é mito ou verdade? Isso é mito, um grande mito, mesmo porque nós temos os graus, né, de perda auditiva, que tem leve, moderado, severo e profundo. Quando está no profundo, o nosso retorno é muito ruim, não é bacana. Então, assim, quando a gente começa lá, quando começa a surgir um certo desconforto para o paciente, quando ele começa a perceber, já é o momento de estar buscando uma ajuda. E aí a gente consegue ter um resultado melhor. O uso de aparelhos auditivos melhora os zumbidos no ouvido. Isso é mito ou verdade? Depende, porque a causa do zumbido é variável, né? Então, assim, se for por um problema auditivo, a probabilidade de a gente ter um retorno benéfico é muito grande. Quem tem labirintite não pode usar aparelhos auditivos. Isso é mito ou verdade?
Mito, muito pelo contrário. Mais uma vez, se a tontura ali, a vertigem, está sendo causada por uma perda auditiva, né, por alguma alteração auditiva, usando o aparelho, a probabilidade de a gente também ter um retorno benéfico é muito grande. É muito difícil se adaptar aos aparelhos auditivos porque eles fazem um certo barulho. Isso é mito ou verdade? Mito, um grande mito. Se o aparelho for de boa qualidade e se você tiver um acompanhamento adequado, não vai ter barulho no aparelho. Muito pelo contrário. O ganho, né, a qualidade de vida, o suporte que ele vai te dar vai ser sensacional. Existem diferentes tipos de aparelho para diferentes tipos de perdas auditivas? Isso é mito ou verdade? Isso é verdade. O aparelho é bem específico, né? Para cada perfil, para cada perda auditiva. Para o perfil mesmo do paciente, se é um paciente mais idoso, se é uma pessoa mais nova, se é uma pessoa mais ativa, né? Ele é bem específico mesmo. Tanto a regulagem quanto o modelo, tudo isso é bem específico para o perfil de cada um. Já existem aparelhos que podem ser usados como fone de ouvido, como para ouvir música e até falar no telefone. Isso é mito ou verdade? Isso é verdade. O nosso aparelho ele tem a função de streaming, né? Que faz a ligação do telefone direto pro aparelho. Né, tanto para ligação quanto para vídeos. Então ele funciona meio que um fone de ouvido mesmo, né? Vai direto. Já existem aparelhos que são zero delay. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade, uma grande verdade. E isso foi um avanço fantástico porque é um grande diferencial. Toda vez que vinha um aparelho novo pra gente, ele vinha vindo com menos milissegundos, o que é muito importante porque modifica muito a qualidade sonora do aparelho, né? Então, assim, foi uma grande conquista para a Videx. O nosso aparelho é o único do mercado com zero delay. Esse delay é o tempo ali, né, de processamento do som, passar pelo aparelho e chegar até o nosso ouvido, né? Agora não existe mais esse tempo. Do jeito que ele chega, ele já é entregue. Tá, joia, muito obrigada aí pelas dicas e fica esse alerta aí em alusão à data. Sentiu qualquer diferença, qualquer desconforto, por mais que seja mínimo, tem que procurar um médico, até porque nem sempre é tão óbvio a perda auditiva, né, Silvia? Às vezes as pessoas acham que é óbvio e muitas das vezes não é. Às vezes as pessoas elas acabam procurando quando aquilo começa a dificultar muito no dia a dia, né? O que não é o ideal, não espera, porque é o essencial. Começou a incomodar, já procura. Porque se a gente começa antes, a gente consegue ter um resultado melhor. Sempre, né? Com todo o tratamento que a gente vai fazer é assim, né? Educar para os desafios da vida. Esse é o lema aqui do Centro Educacional Praia da Costa. Uma escola diferenciada até na localização. É a única do Espírito Santo com salas de aula de frente para o mar. A diretora pedagógica é a fundadora da escola e conhece cada aluno de perto, pois a gestão é familiar, com uma equipe com larga experiência na área educacional. São 32 anos de história, mantendo poucas turmas por série, com um número ideal em cada sala de aula, do infantil ao ensino médio. Isso possibilita uma educação integral e personalizada, atendendo os alunos em seus diferentes ritmos. Para aqueles que apresentam dificuldades, são oferecidas aulas de reforço. E para aqueles que estão com rendimento avançado, são propostas atividades extras. Além do sistema de ensino poliedro, a escola possui programa bilíngue e educação socioemocional com a Escola da Inteligência, fundada por Augusto Cury. O CPC trabalha ainda com projetos socioculturais, aulas de campo, oficina de debates, balcões de redação e de atualidades, concursos de vídeos, fotografias e obras literárias, além de participação em Olimpíadas nacionais e internacionais com altos índices de premiações. Venha conhecer de perto nossa estrutura, que conta com um amplo espaço de convivência, área de jogos, parquinho, quadra poliesportiva, auditório, laboratórios, bibliotecas, além de sala de aulas climatizadas e equipadas com multimídia. Para o próximo ano, haverá uma revitalização de vários ambientes da escola e ainda será inaugurado o Espaço Maker, todo próprio para estimular a criatividade. E aqui a parceria família-escola é firme
E você também pode fazer parte desse time, cujo aprendizado fica por toda a vida. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco você vai conferir o lançamento do livro Mulheres Capixabas Incríveis com histórias inspiradoras. Fica ligadinho aí que a gente volta rapidinho. Vem circular no lançamento do livro Mulheres Capixabas Incríveis. A Mônica é uma das organizadoras e também pôde fazer a ilustração aí de 20 mulheres que foram homenageadas e escolhidas a dedo, né, Mônica? Exatamente. Foi uma ideia que veio da Ana Feli, né? Ela me propôs essa ideia e eu falei, olha, a gente topa, mas só se você for a curadora do livro. Então ela também topou, que foi uma honra pra gente, pela história dela nas artes, né? E nós então encampamos, convidamos mais 7 artistas, escritoras, para fazer o livro, né? O diferencial dele é que ele tem um exemplar artesanal, né? E após isso que nós fizemos as impressões, as reproduções com o patrocínio do Banesp, Governo do Estado do Espírito Santo. E foi muito interessante fazer esse livro, porque a gente se reconhece em todas as mulheres. Você vai ler o livro e você vai também se reconhecer em cada uma delas. Quando a gente ilustra também, a gente vai percebendo várias nuances. Por exemplo, Dona Maria Estela de Novaes, que eu ilustrei, que era cientista, bióloga, tem inclusive uma orquídea com o nome dela, né? Ela foi professora de Augusto Ruski, ele sempre respeitou muito a mestra, né? Então foi muito interessante fazer a pesquisa toda, saber que ela criava, ela estudava num quartinho azul, com conchas. Então a gente leva toda essa iconografia para as ilustrações. E além das mulheres, também tem os grupos, né, que foram homenageados e as rendeiras da Barra do Jucu, vocês fizeram questão que elas estivessem presentes ali. Isso, nós conhecemos o trabalho das rendeiras lá no comecinho, quando começou o Museu Vivo da Barra do Jucu. E aquilo me chamou muita atenção. E hoje as rendeiras já estão bem conhecidas, estão expondo na Casa Cor, inclusive, né? É um resgate muito importante, muito bonito. Nosso estado, ele tem essa história, né? É uma herança dos portugueses. Todo o litoral brasileiro, ele tem a renda de bilro. E por aqui muito tempo ficou sumida. E agora foi feito o resgate. Ainda existia uma rendeira viva, Dona Rosinha, que conseguiu então fazer o resgate e treinar as meninas mais novas. Então hoje existe o grupo Barra de Renda e nós tivemos o prazer, eu tive o prazer de ilustrar esse grupo, né, com a Dona Rosinha à frente, um sorriso maravilhoso, né? Então a gente quando ilustra, quando escreve, a gente vai entrando nesse mundo, né? O que é muito importante para todo mundo entender, participar desse resgate. Se afastar de mim. A Ana Célia foi a idealizadora do conceito do livro e participou também da curadoria. Qual o objetivo principal de lançar um livro assim, resgatando, né, a memória mesmo e apresentando, de certa forma, a história de mulheres que marcaram a história capixaba? Esse livro veio da garimpagem que eu faço em antiguidades, baseado num livro medieval, que inclusive colava pequenas coisas relativas à vida das mulheres. Nós queríamos a mulher comum, que levanta, faz café, manda os filhos para a escola, faz docinho, alguma coisa, como a escrava Maria Saraiva, que comprou alforria, como a Maria Tomba-Homem, que entre as prostitutas que apanham tanto, ela conseguiu impor com respeito, como Carmélia, que entrou em uma redação pela primeira vez, como irmã Marcelina, o outro lado da caridade. Então a gente queria vidas intensas, de mulheres diferenciadas, porque elas mudaram o mundo à sua volta. Eram avançadas para a época, causava até vergonha, como Luz del Fuego, mas hoje são admiradas.
e hoje nós rendemos homenagem e temos emoção de lembrar. Das 20 mulheres, 18 já faleceram, mas não deixam a sua história apagar. E olha que legal, a bisneta de uma das homenageadas, que é a Ricardina Stamato, fez presença aqui hoje. E uma mulher que ficou mesmo na história, inclusive da música capixaba, porque ela foi fundadora da FAMES. Perfeito. É um prazer estar aqui. A minha bisavó tem um orgulho sempre de falar. Foi uma mulher muito guerreira, batalhadora. Hoje nós temos uma faculdade de música no Espírito Santo, graças a muita luta que ela teve para manter nesses anos todos. Foram governos atrás de governo até conseguir instituir a música no estado. Então é muito legal as pessoas estarem falando de mulheres empoderadas, para nós estarmos fortalecendo a mulher no capixaba e empoderando todos nós mulheres, né? E das duas mulheres do livro que estão vivas, uma delas é a Lenira Borges, que está beirando 100 anos, e a filha dela veio aqui representar. Muito orgulho, né? Muito orgulho da minha mãe. Isso, é uma mulher assim, muito guerreira. Ela que trouxe a dança para o Espírito Santo, não só o balé clássico, mas ela veio com tudo, com jazz, com afro, contemporâneo, todas as modalidades. E com muita luta, porque quando ela chegou aqui em 61, não tinha nada. Ela lutou pela dança, lutou pelo Teatro Carlos Gomes, para reformar, para poder estar ele aí, para a gente poder dançar. E assim, luta até hoje. Até hoje, a gente está nos espetáculos, ela está lá, ela vai, ela fala. E ela fala, se precisar de mim para qualquer coisa, para a dança, eu estou aqui. A Lenira teve no pré-lançamento do livro, né? Pôde conferir. E quando a gente fala o nome dela, a gente pensa logo que ela é bailarina. E ela não é, ela é uma estudiosa do balé. Ela estudou a vida inteira, nunca pisou no palco. A única vez que ela pisou no palco foi quando uma mãe de uma aluna dela faleceu. Aí ela teve que substituir a coreografia. Foi tudo que ela estudou a vida inteira e que ela fez tantas pessoas sentir essa emoção, ela sentiu nesse momento. Ana foi uma das ilustradoras do livro, porque não só no texto, mas também ali na imagem, tinha o objetivo de contar um pouquinho da história dessas mulheres. É, isso mesmo. Na verdade, a ilustração, ela conta, ela faz parte dessa narrativa, né? A cada desenho a gente pega um pouco da personalidade dessas mulheres e também ajuda a expressar quem elas são, quem elas foram, o que elas tinham de mais forte e o que elas representaram naquele momento, no espaço em que elas estavam. A gente fez a Darlene, que era uma atriz, teve uma vida muito intensa, que foi em busca da sua liberdade, daquilo que ela acreditava e daquilo que ela queria exercer. Tem a Luz Delfego, que era o sinônimo de liberdade, era uma mulher que era apaixonada pela vida e que ela acreditava numa vida livre, que ela acreditava no poder da mulher e que ela exerceu. Nós temos também as Desfiadeiras, né, de Siri, que foram um grupo de mulheres que mostraram que com seu trabalho elas tinham como contribuir com a sua força no restauro da economia da família. Tem as Paneleiras, que foram mulheres que fizeram assim de uma ação de modelar, né, a cultura capixaba, né, colocar a cultura capixaba. Hoje a panela de barro é para nós capixabas, ela é um sinônimo, né, não só da comida, mas da arte também. Então a gente tem muito orgulho de poder retratar essas mulheres. Fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, se houver motivo. E é com essas histórias de mulheres inspiradoras que a gente encerra o Circulando de hoje. Lembrando que dia 19 de novembro é o dia do empreendedorismo feminino. E no programa da semana que vem, nós vamos mostrar histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras. E se você é uma mulher empreendedora, então eu vou deixar o nosso e-mail aqui. Você pode mandar a sua história pra gente. A gente vai estar fazendo uma seleção aí para estar inspirando outras mulheres. Já pensou? A sua história
história aparecer aqui no Circulando? Pois é. Então um super beijo, eu te espero semana que vem. É sábado, 12h50, aqui na TV Tribuna. Lembrando que o programa também é exibido todo domingo, 10h30 da manhã. Um super beijo e até a próxima semana. All your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair, watching life go by. No one who... Circulando com Lu Lima. Oferecimento Videx, aparelhos auditivos. Você nunca ouviu nada igual. Atendimentos na Grande Vitória, Linhares, Colatina e Cachoeiro. Móveis Conquista. Há 40 anos realizando sonhos.